Chegamos no 6º mês de gravidez. Esse mês marca o final do 2º trimestre de gestação. É um mês muito importante, onde muita coisa continua acontecendo com você e com o bebê e que tem algumas particularidades da alimentação que eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo. O 6º mês de gravidez, ele vai de 23 semanas até a 27ª semana da gestação. Nesse mês, o seu bebê, ele já está todo formado e ele está ganhando cada vez mais peso e aumentando de tamanho. Mas o seu sistema nervoso continua cada vez mais amadurecendo. Então ele continua se movimentando cada vez mais. E para o sistema nervoso, um nutriente muito importante é o ômega 3. Eu já falei muito sobre esse nutriente aqui no canal, porque ele é realmente uma gordura boa e essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso central do bebê, né, para amadurecimento visual, né, para o desenvolvimento da visão da criança, até mesmo para melhorar o processo cognitivo também do bebê. Então, procure ingerir uma quantidade legal de ômega 3 pela sua alimentação. E, como já se sabe, esse nutriente ele está basicamente presente nos peixes. Então, atum, sardinha, salmão. Então, varie mais a sua alimentação. Não fique consumindo só carne vermelha, só frango, mas o peixe tem um limite. Então, até no máximo 2 vezes por semana a gente considera seguro e saudável o consumo de peixe na gestação. Então, diversifique, né? Seja criativa e faça receitas assadas, de peixe cozido ou até mesmo refogado e introduza esse alimento tão importante na gravidez na sua alimentação. E como nesse mês o sistema nervoso do seu bebê já está cada vez mais amadurecido, ele vai se movimentar cada vez mais e o espaço começa a ficar pequeno. Então agora você já consegue identificar e sentir com mais clareza os movimentos do seu bebê dentro do seu útero, os famosos chutinhos na barriga, tá? É uma sensação muito gostosa, aproveite muito essa fase da gestação. Então converse com o seu bebê, coloque música que ele vai responder, tá? Se movimentando, porque a audição dele também já está mais amadurecida, mais desenvolvido. Então aproveite essa fase para você interagir e curtir muito esse movimento tão gostoso durante a gestação. Nessa fase da gestação, né, com 6 meses de gravidez, você já está muito grávida. Então, assim, a barriga já está grande, né, o útero já cresceu bastante. E quando o bebê cresce, o útero cresce junto, ele pressiona o estômago, pressiona o intestino e aí começa a vir cada vez mais frequente, né, dependendo da sua alimentação, dependendo da sua rotina, sintomas como azia e refluxo, que são bem desconfortáveis, mas acabam que vêm, né, e que surgem ao longo da gravidez, principalmente nessa fase agora, né, com a barriga cada vez maior. Então tome cuidado com algumas substâncias, alguns alimentos, né, mais ricos de repente em gordura, uma alimentação, uma refeição, por exemplo, muito pesada no almoço, né, é comum das mulheres falarem, ai, eu não consigo comer direito, eu me sinto muito estufada, parece que tudo que eu como incha e eu não consigo comer mais. É por causa disso. Então essa fase da gestação vai exigir com que você se alimente bem, mas coma porções pequenas com mais frequência ao dia, tá? Então, fracione mais a sua alimentação, diminua o volume de cada refeição, isso ajuda muito no combate a esses sintomas, né? Azia, refluxo e nessa sensação de estufamento, de empanzinamento, né? De se sentir cheia, que a gente chama de plenitude gástrica, tá? Então, esse cuidado com a alimentação é muito importante. Então, alimentos ricos em pimenta, pimenta você pode consumir, mas procure evitar o excesso, porque ela tem relação com o aparecimento de azia, de refluxo nessa fase da gravidez, tá? Então são cuidados básicos e importantes para você ter mais alívio com esse sintoma tão comum na gravidez. Aqui no canal eu já gravei um vídeo específico sobre azia e refluxo na gestação. Então se você quiser saber mais detalhes sobre esse assunto, eu vou deixar aqui para vocês o vídeo para você poder acessar. No 6º mês de gravidez também, o seu bebê ele já tem ali as papilas gustativas mais desenvolvidas, então ele já consegue sentir melhor o sabor dos alimentos que você consome na sua alimentação. Você sabia que isso é possível? Pois é, isso acontece, tá? E é através do líquido amniótico que ele consegue sentir cada sabor específico dos alimentos que você consome na sua alimentação. Isso é importante porque vai ter relação depois do nascimento, né, quando ele começar a ter a introdução alimentar. Então, quando ele começar a comer com 6 meses, ele vai começar a lembrar aqueles sabores que ele sentia ainda dentro da sua barriga
pela sua alimentação. Então, diversos estudos falam que, né, quando a mulher tem uma alimentação mais variada, rica em frutas, legumes, alimentos mais integrais, isso diminui muito a seletividade alimentar na criança. Do contrário, quando você, por exemplo, tem uma alimentação mais rica em alimentos ricos em açúcar, em gordura, alimentos mais industrializados, né, preparações mais fritas, enfim. Isso faz com que a criança reconheça mais esses sabores que são mais acentuados, né? O sabor doce é mais facilmente reconhecido pela criança. Então tome esse cuidado, não só nessa fase, mas até o final da sua gravidez. Nessa fase da gestação, é importante continuar com aquele cuidado com relação ao excesso de ganho de peso. Então, claro que você vai continuar ganhando peso, mas é importante que esse ganho não seja muito acelerado. Então, o seu bebê está crescendo, né, em tamanho e ganhando peso. Isso vai exigir mais proteína, mais necessidade maior de proteína, de energia, né, de calorias, através da sua alimentação. Então, pode ser que você, dependendo de como você está distribuindo aí a sua alimentação, você sinta um pouquinho mais de fome e acabe, né, perdendo o controle desse ganho de peso na gestação. Então fique atenta a isso, porque a cada consulta de pré-natal, seja com o seu médico, ou seja com o nutricionista que acompanha a sua gestação, isso acaba sendo levado em consideração, essa questão do ganho de peso semanal ou mensal na sua gravidez. A questão do ganho de peso nessa fase, ela é muito importante, porque um ganho de peso muito acelerado na gravidez, principalmente a partir da segunda metade da gravidez, que é essa fase que você tá, né, de 6º mês de gravidez, ela tem relação com maior risco de diabetes gestacional e até mesmo de síndromes hipertensivas, que é quando há um aumento da pressão arterial associado a outros sintomas específicos, tá? E falando da diabetes gestacional, esse é o momento da gravidez onde o seu médico provavelmente vai te pedir um exame chamado de teste de tolerância oral à glicose. Esse exame é solicitado para todas as mulheres na gestação, nessa fase da gestação, e ele é fundamental para a gente rastrear o risco, né, de ter ou não diabetes gestacional. Então, no primeiro trimestre, né, ali na primeira metade da gravidez, é menos comum de acontecer essa diabetes provocada especificamente pela gravidez. Quando ela acontece, ela é uma diabetes prévia ou outro tipo de diabetes, mas a diabetes da gestação, ela acontece normalmente após a segunda metade, né, da gravidez. Então é nesse momento que o seu médico vai começar a se preocupar cada vez mais com essa questão da glicose no sangue. Tá? Esse exame ele é muito importante e provavelmente seu médico durante o pré-natal ele vai te explicar sobre a necessidade e sobre a importância desse exame também, e que nós nutricionistas também acabamos acompanhando e avaliando para tentar, se necessário, ajustar a sua alimentação para controlar esse açúcar no sangue, porque a primeira linha de tratamento quando se descobre a diabetes na gestação é o cuidado com a alimentação. Se de todo não tiver sucesso, né, nesse tratamento, aí sim acaba sendo necessário o uso de medicação, e a medicação mais segura na gestação é a insulina. Então, para que se evite que isso aconteça, é muito importante o cuidado com a alimentação nessa fase da gravidez, para a gente tentar evitar não só o diabetes gestacional, mas as síndromes hipertensivas na gestação também. Como nessa fase o seu bebê continua crescendo, ganhando peso e aumentando em tamanho, né, com uma velocidade um pouquinho aumentada, pode acontecer um risco aumentado para o desenvolvimento, por exemplo, de anemia na gestação. Então é importante a gente ter o cuidado com o consumo de um nutriente fundamental, que é o ferro. Tá? Então não só consumir ele na quantidade adequada, mas aproveitar bem esse nutriente, então absorver de maneira adequada esse nutriente pela alimentação. Aqui no canal eu já gravei um vídeo específico sobre anemia na gravidez, então se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse o vídeo que tem um conteúdo mais específico sobre isso. O ferro, ele está presente na nossa alimentação, em alimentos de origem animal. Então, por exemplo, a gente tem ali as carnes, né, que são fontes boas de ferro, mas a gente também tem ferro presente em alimentos de origem vegetal, então vegetais verdes escuros, então brócolis, couve, espinafre, são boas fontes de ferro, os próprios feijões. Então, varie bem a sua alimentação e que você consegue adquirir mais ferro através desses alimentos. O final do 6º mês, então, marca
né, o término do segundo trimestre, e a gente no próximo vídeo vai começar a falar sobre a reta final da gravidez, o terceiro trimestre. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal se de repente você ainda não é inscrito e chegou aqui pela primeira vez, me segue também nas redes sociais, então lá no Instagram, no Facebook tem um conteúdo bem legal também, e até a próxima!